Oiês, boa noite! Algumas pessoas chegando por aqui. Oiê, oi Érica! 25ª live, 25 semanas aqui com vocês. Oi Rebeca, hoje deu para você entrar? A Lígia, a Isabela, Ana Luísa, quem mais? Boa noite, vem aí pessoal, vem me dizendo oi. Tem gente nova por aqui? Deixa eu ver. Ana Luísa, Thaís, Isabela, será que é nova também? Camila entrando, Daniele. Oi, Daniele, boa noite. A Marita, Carla, boa noite. E nós vamos começar, hein, esse tema que traz um conteúdo aí sobre nós. Oi, Pedro, chegando por aqui, boa noite. Vocês fizeram a listinha? Ontem nos meus stories eu falei, faz a sua lista. Quem fez lista aí? Hein? Lista a respeito do que os filhos revelam sobre nós. Oi, Bru Espessamilho. Oi, Sandra. E aí, Bru, o Heitor já tá revelando coisas sobre você? Os filhos trazem coisas assim, será? Lá do fundo do baú, que são nossas? O que acontece? Que fenômeno é esse que acontece? Alguma coisa incrível. Me contem, me contem. Estou esperando o pessoal entrar. Estão me dizendo boa noite, me mandando beijos, isso aí. Vocês chamaram mais gente para nossa live? Ah, já tá revelando aí, Bru? Já fez a sua lista? Então, hein? A gente, mesmo que não tenha feito uma lista, literalmente, cada um tem a sua própria lista de coisas que os filhos revelam sobre nós. Oi, Carol, tá chegando por aqui, Adriana. O Pedro ainda não tem filhos, tem gente por aqui que talvez nem tenha filhos, mas está aqui investigando sobre esse desenvolvimento humano, esses fenômenos que são tão apaixonantes. E eu sempre que entro numa live falo sobre o Pedro, digo oi para ele é um jovem que se interessa muito por esses temas e está sempre aqui com a gente, né? Oi, Marcos, entrando por aqui também. E aí, esse conteúdo todo que as crianças trazem do fundo do baú, que na verdade é do fundo do nosso ser mesmo, parece que assim, ó, nascem e já vem trazendo pela bagagem, pela uma mochilinha com segredos sobre nós, com coisas que a gente tinha medo de revelar para alguém ou de se perceber como aquela determinada pessoa, e as crianças, trazem. Então a gente já vai entrando nesse tema, o que fazer, como lidar com esses conteúdos, com aquilo que as crianças revelam sobre nós. Com as crianças, com os filhos, a relação é tão íntima, que nada se iguala. Nenhuma outra relação se iguala a essa que nós estabelecemos com os nossos filhos. E aí, por tamanha intimidade, não cabe máscaras. Algumas pessoas vão pensar, mas a relação com meu esposo, com a minha esposa, é também muito íntima. Nunca será tão íntima nenhuma outra relação, tanto quanto nós estabelecemos com os filhos. E isso precisa ficar muito claro, porque é por conta dessa profunda intimidade que não dá pra gente sustentar máscaras. E aí os filhos revelam verdadeiramente o que somos, mesmo que a gente nem queira. Mesmo que a gente nem goste daquilo que se revela. Mas não são eles que revelam e enfiam o dedo na nossa cara. É porque, na verdade, é essa relação, é a relação que nós estabelecemos com os filhos, que eu estou dizendo até então, que é essa sim, né? Que é dessa relação que emergem todos esses conteúdos, que são segredos, que são desafios, que são desconfortos, situações que a gente não quer perceber, ou então que nunca me incomodou e por que agora passou a me incomodar? Então é diante dos filhos e diante dessa intimidade que nós somos o que somos, mesmo que a gente não queira. E aí, como eu fui falando ali nos meus stories, tem muitas pessoas que tentam disfarçar aquilo que são.
Às vezes conseguem sustentar isso ao longo do primeiro ano do filho, da filha, e aí tem um investimento por uma transformação muito profunda de si mesma e fica buscando, né, ser uma outra pessoa. E toda vez que a gente busca ser uma outra pessoa, a gente até pode conseguir por algum tempo, pelo esforço, pela determinação, pela decisão. Vou ser uma pessoa diferente dessa que eu estou sendo até então. Mas ocorre que eu não consigo sustentar isso por muito tempo. Em algum momento vai explodir aquilo que vem realmente de dentro de mim. Às vezes a pessoa não consegue ser outra pessoa nem no primeiro ano. Tem pessoas, como eu convidei aqui a Bru a se perceber, a Bru Espessamilha está com um bebezinho de 1 mês e pouquinho. E às vezes a gente já se revela, né? Aquilo que a gente é de verdade já se revela quando os filhos são bebês recém-nascidos. E aí, se eu sou raivosa, eu posso me perceber raivosa com um bebê bem pequenininho. Quando esse bebê não para de chorar, às vezes a gente tem um ataque de raiva. Se eu sou uma pessoa raivosa, eu posso me perceber dessa maneira. E isso é muito assustador. Pode realmente ser assustador todos esses conteúdos. Podem ser assustadores, mas daí o que a gente faz com isso? Primeira coisa, a gente precisa saber de onde vem isso tudo. Será que eu virei uma outra pessoa? Não, na verdade, isso tudo aí já estava mascarado. E é nessa relação de grande intimidade que essa máscara cai. Ou ela começa a se dissolver, porque ela não serve para as relações muito íntimas. As máscaras não servem, elas não se sustentam. Por isso que tem tanta gente que teme a intimidade. Tem muitos homens, muitas mulheres que não querem estabelecer relações afetivas profundas porque temem a intimidade, né? Temem aquilo que se apresenta quando a gente conhece muito o outro. E não há controle. Não dá para controlar e, eu não quero mais ser essa pessoa que grita, de repente eu estou gritando. O que acontece? Da onde vem esse conteúdo todo? Da onde vem toda essa expressão? Muitas vezes de um lugar tão escondidinho que eu nem sei de onde vem. Ué, mas por que eu tô gritando com esse bebê? Por que eu tô querendo chacoalhar um bebê que não para de chorar? Então são conteúdos que nos assustam muitas vezes. Uai, quem sou eu? Virei essa pessoa monstruosa? Não, é que na verdade agora você está se mostrando de verdade como você é. E aí, a intenção desse bate-papo aqui não é só pra gente, tá bom, eu preciso me aceitar como eu sou. E o que eu faço com isso? Preciso sim aceitar como eu sou, mas esse aceitar, daí que vem a profunda mudança. Porque os filhos não escolheram a gente por acaso. Eu já falei para vocês a respeito dessa minha perspectiva em outro momento. Eu acredito que a gente tem aquilo que os nossos filhos vêm buscar para o processo evolutivo deles. Eles não querem que nós sejamos outras pessoas. Eles querem que nós sejamos nós mesmos em essência. Só que muitas vezes a gente também começou a desenvolver ali na infância estratégias de sobrevivência, né? E aí a gente foi se tornando uma pessoa muito dura, muito rígida, muito raivosa. E aí a gente pode ir visitando lugares mais essenciais a partir da autoaceitação, a partir da autorreflexão. Então, o primeiro passo, né? Se a gente já pode ir para um lugar de, e o que eu faço com isso tudo que você está falando aí? Um primeiro lugar eu preciso me perceber. Qual é a minha listinha? Quais são as coisas que estão sendo reveladas sobre mim e que eu não queria nem ver antes? Eu preciso, em primeiro lugar, passar a ver, passar a entrar em contato, a me permitir estar com isso tudo que eu estou percebendo. E aí, a partir desse momento em que eu me percebo, né, em que eu tenho um movimento de autorreflexão, esse movimento de observação de si mesmo, bastante profundo, que talvez em nenhum outro momento da vida a gente possa vivenciar com tanta profundidade, a não ser quando a gente estabelece uma relação com os nossos filhos bem profunda. E aí isso tudo pode ser percebido se a gente decidir.
Porque tem gente que passa pela maternidade, pela paternidade e não toma a decisão de vivenciar esse processo com consciência. E daí segue a vida, toca o barco. Pode parecer mais simples, mas também há consequências. E aí quem decide tomar consciência a respeito daquilo que percebe, né, vai vivenciar um processo natural de mudança. Acontece uma mudança. Mas por quê? Porque os filhos querem que a gente seja uma outra pessoa? Não, é porque naturalmente, a partir do momento que você se percebe, se observa internamente, pode vir daí um movimento de autoaceitação. E daí, a partir dessa autoaceitação, a gente se torna autoconsciente. E, naturalmente, ocorre um processo de mudança e de crescimento. Ninguém se transforma e ninguém muda se não se tornar consciente do que verdadeiramente é, dos padrões que nós estabelecemos, daquilo que a gente faz sem pensar e a gente repete. Eu me acostumei a gritar e aí eu repito. Sim, então toma consciência disso. Se aceita, fala, realmente eu sou uma pessoa que grita. O que faz com isso? Toma consciência, entra em contato, dá um lugar para isso, não adianta ficar fugindo. E aí o que eu digo não adianta tentar fugir do que é. É melhor ir ao encontro. Ir ao encontro não é ir de encontro, bater de frente. É encontrar-se mesmo com aquele conteúdo da nossa lista. Deixa eu ver, estou me percebendo assim, assado, cozido. Como é isso? Como eu entro em contato com isso? O que eu faço com isso? Eu tenho compaixão por mim mesma? Ou eu me massacro porque me percebo como sou? Aí não adianta, se entrar num processo de vou me perceber e vou entrar num processo de culpa pelo que eu sou, não adianta, a gente já falou aqui sobre culpa. Então o processo é de responsabilidade, de responder com habilidade ao que se observa, ao que se percebe. E se a gente não percebe uma vez, através da relação com os nossos filhos, a gente vai ter muitas oportunidades, porque as situações vão se repetindo. Alguém já entrou nessa situação de looping? As situações vão se repetindo. Eu grito hoje, grito amanhã, grito depois de amanhã, e vou gritando, e vira um looping. Até que eu me percebo, me auto-percebo, me auto-observo, e aí posso me aceitar, e aí posso me tornar consciente das minhas atitudes e pode surgir aí um processo de mudança, de transformação. Porque o primeiro passo de um processo terapêutico é o reconhecimento. Se a gente não reconhece, não há como haver mudança. E então os nossos filhos podem estar prestando esse serviço, de que a gente reconheça, de que a gente perceba aquilo que a gente verdadeiramente é. E a partir desse momento, cabe a nós a decisão. Eu vou entrar em contato com isso ou eu vou fugir? Eu vou ao encontro disso tudo que eu percebo ou eu vou calcular a rota de fuga e fazer de conta e viver uma vida de desconexão? Porque aí a gente vive uma vida de desconexão entre aquilo que a gente tenta parecer e aquilo que profundamente emerge. E as crianças se conectam com aquilo que vem de dentro e não com aquilo que a gente representa ou com a máscara que a gente segura. Elas estão escutando a nossa voz interna e não atentas à máscara que a gente segura. Até porque em algum momento a máscara cai. Quantas vezes a gente tenta disfarçar? Eu tô falando a raiva porque é o temperamento que eu experimento, então eu tento disfarçar a raiva, mas por dentro tem uma raiva. Quando eu dou lugar para essa raiva e digo estou sentindo raiva, a transformação pode acontecer. É uma mágica. A mudança só acontece quando a gente aceita verdadeiramente o que é, o que se tornou. Às vezes, por baixo disso que a gente se tornou, tem alguma coisa diferente. E isso também pode ser revelado. Essa nossa essência também pode ser revelada.
Porque as mensagens, elas não são tão claras assim sobre nós. Às vezes elas são ocultas. Elas vêm mascaradas, elas vêm por meio de símbolos, mas quando a gente está realmente decidido a vivenciar uma maternidade, uma paternidade, ou seja, uma parentalidade consciente, a gente vai tomando esses conteúdos que se revelam como oportunidades de crescimento e de transformação. E por isso que eu falo aqui, né, sobre, nesse meu Insta, de educar para transformar. Porque a gente transforma as relações, a gente transforma o nosso olhar, as nossas perspectivas mesmo a respeito das coisas, as nossas ações. Não é transformar pessoas, é transformar esse entorno e essa consciência, né? Que vai nos ajudar a tomar outras atitudes. Eu vou ler os comentários de vocês. Aqui o Pedro está falando que dessa vez ele só observa e aprende sobre o desenvolvimento humano, né, Pedro? E a Carol está dizendo que é o encontro com as nossas sombras, a nossa criança interior. Exatamente, esse encontro com isso que estava escondido, né, que estava ali adormecido. E aí vem, as crianças é como se despertassem esse gigante que está dentro de nós, querendo ganhar um espaço, ganhar um lugar. A Lígia está dizendo, por isso que os filhos nos concedem crescimento. Verdade. Os filhos, realmente, não que seja uma responsabilidade deles, mas naturalmente a gente cresce quando decide vivenciar a maternidade ou a paternidade consciente, né? E a Gabi está dizendo, seria o caso de validarmos nossos próprios sentimentos, então? Quem sabe validando nossos próprios sentimentos, fique mais fácil validar os das crianças também. Exatamente, Gabi. Validar os nossos sentimentos, validar as nossas reações. Às vezes as nossas reações são impulsivas. E quando eu digo de aceitar, eu não estou dizendo para a gente passar a mão na nossa cabeça. Vamos supor, ai, nossa, eu tenho uma reação muito impulsiva, eu vivo batendo na minha criança, mas não queria bater, mas não consigo. Tá, se você tem isso como um incômodo, se essa sua reação está desalinhada dos valores desejados para sua vida, para uma vida significativa, aí você busca, então, perceber que esse é seu padrão. Então, se autoaceitar é tomar consciência verdadeiramente desse padrão. E, então, ter a possibilidade de transformar, de crescer. Então, validar isso é dar espaço mesmo. É realmente colocar num lugar de importância aquilo que a gente faz, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. E buscar a conexão. Buscar a conexão entre todos esses elementos, todos esses nossos níveis de percepção e de vivência para uma vivência mais consciente, para uma vivência mais significativa. E realmente, é o que a Gabi disse, se a gente valida a nossa maneira de ser, a nossa maneira de sentir, é então muito mais fácil validar também a existência dos nossos filhos. Validar a maneira como eles existem no mundo, conhecê-los como eles verdadeiramente são, sem querer que eles sejam uma outra coisa. Quando a gente se aceita como a gente é aquilo que eu falei na live 24, né? A gente tem a possibilidade de também aceitar o outro como ele é, já que eu não tenho como transformar o outro. Se eu tomar uma decisão firme, e com muita firmeza nesse propósito, eu posso mudar a mim mesma. Mas o outro, não. Os nossos filhos, claro, nós temos a responsabilidade pela educação, pela condução, pela orientação. Mas transformá-los em uma outra coisa, perda de tempo. Nós não vamos conseguir, né? Deixa eu ver quem mais fez comentários por aqui. Tem muita gente chegando por agora. Quem tá chegando por aqui, depois volta lá que vai ficar gravadinha por 24 horas. E depois vai pro YouTube, tá bom?
E eu falei aqui hoje a respeito do que fazer, como lidar com aquilo que as crianças revelam sobre nós. Eu falei de maneira genérica porque cada criança revela sobre os seus pais determinados conteúdos. E revelam para quem? Para o mundo? Não, revelam para os próprios pais, porque às vezes ninguém nem percebe. Mas é uma relação de muita honestidade e sinceridade, não dá para usar máscaras, né? A Paula está dizendo que estamos numa fase bem desafiadora em casa com um menino de 5 anos. Poxa, Paula, imagino que esteja sendo uma fase difícil aí para vocês. E tem a ver com esse conteúdo aqui que as crianças vão revelando ou com o próprio desafio das crianças? Com 5 anos, né? Depende aí do que está acontecendo por aí. Porque tem algumas fases que tem os desafios típicos, né? Ah, ele diz, não gosto de obedecer em relação às regras. Aí, às vezes as crianças, isso que a Paula está trazendo, né? Como uma reclamação que a criança faz ou uma desobediência, né? Eu não gosto de obedecer. Muitas vezes também revela conteúdos sobre nós. Como é que nós lidamos com as regras? Como é que nós estabelecemos uma relação com esse contexto? Então, cada desafio que a criança traz revela sobre nós conteúdos. Então, foi bacana a Paula trazer esse exemplo, porque o que é isso? Mas como que eles revelam? De que maneira? Uai, de acordo com a maneira como eles vão se relacionando com a gente, as coisas vão se apresentando. Como uma vez eu contei sobre mim, né, que o meu filho mais velho me revela a forma como eu me relaciono com a comida, com os tempos de pausa, com os tempos de descanso. Eu contei isso porque ele sai da mesa mastigando para levar o prato para a pia, ele nem termina, nem se acalma ali na mesa, já levanta, e eu faço muito isso. Aí vocês vão poder pensar, mas Natu, você faz isso na frente dele e ele tá te copiando. E aí quando eu contei isso, eu disse, não, gente, eu não faço na frente dele, porque eu faço isso na hora do meu almoço lá no meu trabalho. Quando eu estou em casa, eu não faço, porque eu me exercito para não fazer. Mas ele me revela, me ajuda a ver quando ele faz isso também, porque ele é uma outra pessoa, com uma outra... Ele não é uma cópia da Natúcia, ele também tem esse desafio. Só que ele agindo da maneira como ele age, ele me revela que eu preciso observar esse ponto. Quando na viagem, eu até fiz isso, gravei e coloquei no feed no final de semana. Na viagem ele diz, mamãe, você e o papai demoram para tomar férias? Ele me revela a forma como eu lido com o tempo de pausa, com o tempo de descanso. Ele não está dizendo diretamente, mamãe, você precisa descansar mais, você trabalha muito. Ele, por meio de uma brincadeira, de uma linguagem simbólica, ele revela conteúdos. Eu posso tomar consciência disso ou deixar passar batido. E aí, aqui nessa live, eu fui convidando vocês a perceberem a importância da gente tomar consciência, aproveitar essas mensagens, né? Dar contorno a elas na nossa existência, buscar o significado delas, o sentido que isso tudo tem para nós. As crianças vão falar através de comportamentos desafiadores, através de comportamentos que são idênticos aos nossos. As crianças vão nos revelar através de relacionamentos muito apegados. São diversas maneiras que a criança se comunica e conta pra gente que alguma coisa precisa ser vista. Ela conta indiretamente, mas nós podemos aproveitar essa oportunidade sempre que a gente decidir vivenciar a parentalidade consciente. Então fica aqui esse meu convite para quem está chegando agora, volta lá. E se vocês tiverem mais dúvida, quiserem trocar mais ideias comigo, volta aqui na semana que vem, tá bom? Segunda-feira, 9h30, toda segunda tem live por aqui, para quem está chegando por aqui pela primeira vez. E também eu tô por ali nos stories, no feed, tá? No direct, manda mensagem. Depois recomenda essa live para as pessoas queridas que precisam também desse contorno, dessa rede de apoio, tá? Vai estar lá no YouTube disponível para vocês. A partir de amanhã já chega lá. Um beijo, muito obrigada pela companhia, viu?